Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nada devam a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo, cumpre a lei. Estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento de toda a lei. Façam isto, compreendendo o tempo em que vivemos. Um texto parece escrito para os dias atuais, né? Parece escrito para o nosso tempo, e nós vamos começar a conversar sobre esse texto. Antes eu queria primeiro me dizer a vocês que, por uma questão de etiqueta, diz que todas as vezes que alguém vai falar, ele deve se apresentar pelo maior cargo que ele possui. Os irmãos falaram aí que, de fato, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Manaim, e, de fato, eu sou juiz do trabalho na terceira vara de Taguatinga. Mas esse não é o meu maior cargo. E o meu maior cargo, eu gostaria de dizer a vocês nessa noite, o meu maior cargo é o de servo da Igreja do Senhor Jesus. Esse, com efeito, é um lugar que nenhum cargo pode chegar, nem perto dessa autoridade que nós temos por sermos servos do Deus Altíssimo. E é nessa condição de servo que eu venho a vocês nesta noite para a gente conversar sobre esse tema que nos foi proposto. O pastor José Carlos nos propôs que conversássemos sobre o pastor e o cuidado com as leis. Então, nós vamos dividir esse assunto em 3 pontos interessantes, em 3 pontos que eu acho que é importante para a vida ministerial de vocês e útil para o dia a dia. Eu gosto sempre de uma palavra que seja útil para o dia a dia. E eu creio nisso, que a Bíblia é para nós um manual de conduta diária, é um manual riquíssimo de conselhos sobre educação de filhos, sobre vida em sociedade, sobre trabalho, sobre o tratamento com os servos, com o tratamento com os nossos patrões. Então, é a Bíblia o melhor manual do dia a dia que eu conheço. E é nesse sentido que eu quero trazer para vocês uma palavra que seja prática, que vocês possam ter algum proveito no dia a dia de vocês. E essa palavra, o cuidado com as leis, ela me chamou a atenção para algumas situações que, na condição de magistrado, eu enfrento no dia a dia, que são especialmente conflitos envolvendo igrejas evangélicas, né? Não poucas as vezes, conflitos envolvendo pastores de igrejas evangélicas. E é por essa razão que eu escolhi um tema mais prático, para mostrar para vocês um pouco dessa experiência do dia a dia e disso que acontece um pouco na justiça, por cuidados que nós, às vezes, não tomamos, cuidados pequenos que nós poderíamos tomar. Nessa primeira parte, eu vou falar para vocês sobre a igreja como uma organização religiosa. Até bem pouco tempo atrás, a maioria das nossas igrejas não possuíam sequer registro. Os pastores não se preocupavam em registrar as suas igrejas como pessoas jurídicas e deixavam as igrejas na informalidade. Muitas igrejas ainda têm essa prática e é essa a razão que eu venho falar com vocês sobre isso. As igrejas, elas são reconhecidas pela legislação nacional como organização religiosa. Até 2002, as igrejas eram tratadas como associações. Então, muitas de suas igrejas, constituídas como pessoa jurídica antes de 2002, constam em seu estatuto como fundações. E isso pode gerar algum prejuízo para vocês. Eu vou dizer alguns desses prejuízos nessa noite, né? Então, se o seu estatuto social foi registrado como associação, o primeiro conselho do dia a dia que eu digo para vocês é: altere o seu contrato social, o seu estatuto, para fazer constar a sua igreja como associação religiosa.
E que efeitos isso traz para nós, a gente pensar numa formalização da igreja como organização religiosa? O primeiro ponto de vista é que você precisa necessariamente constituir a sua igreja na forma da lei, para evitar que você sofra embargos do governo, para que você sofra multas e até que você possa ser impedido de exercer o culto por falta de um alvará de licença, por falta de uma autorização de prefeitura no sentido de realizar a atividade da igreja naquele local. Né? Ela não pode impedir que você realize o culto, mas ela pode impedir que seja naquele local por falta de autorização. Então, muitas vezes, você pode ter esse risco. Então, igrejas informais, sem registro, elas constituem sempre um risco, tanto para o pastor quanto para as ovelhas. Mas o risco maior, o especial risco que você pode correr com uma igreja sem registro, é o risco de ter um problema patrimonial. Vou explicar para vocês como é que é isso. Que problema patrimonial é esse? Vocês sabem que muitas vezes, por dissensões entre as próprias igrejas, nós temos pastores saindo de uma determinada congregação. E quando essa igreja não é constituída e esse pastor sai chateado com as ovelhas, não poucas as vezes ele quer se vingar dessa igreja. E ele, às vezes, vende o patrimônio da igreja porque está no nome dele. É um problema que nós temos muito aqui na região. Para vocês terem uma ideia, o meu irmão, o Hélio, ele é pastor de um campo que contém 8 igrejas. E uma dessas congregações desse campo decidiu separar-se da sede. E como aquela congregação não tinha registro, o templo estava registrado, escriturado em nome desse pastor. Quando o meu irmão resolveu trocá-lo desse campo, ele então decidiu que era hora de então dizer, então toma essa igreja de mim, porque ela está no meu nome, e o templo está no meu nome, o terreno está no meu nome, e portanto essa igreja é minha, né? Então o problema patrimonial é um problema grande quando você não registra a sua igreja. Você pode dizer assim, não, mas eu estou bem, não vou mudar de lá, né? Ninguém vai me tirar. Isso é o que a gente pensa hoje, mas infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa congregação pode tomar um outro rumo, e se a igreja estiver em nome de outra pessoa e você for o dirigente, com mais razão você deve tomar cuidado com isso. Então, o primeiro problema que nós enfrentamos com uma igreja não registrada é esse problema das discussões patrimoniais em torno dos bens da igreja. Então, esses bens da igreja acabam dando esse probleminha, essa discussão em torno dos bens da igreja, que é um problema sério. Então, essa dissensão pode gerar uma dúvida sobre quem é o proprietário da igreja, e isso acaba dando uma dificuldade para vocês resolverem, e vocês vão acabar parando de frente para o juiz e tendo que contar uma história feia perante o juiz, que 2 pastores estão brigando por uma igreja, ou que uma igreja está brigando com um pastor por causa de um terreno. Eu acho que eu já contei essa história para o Marcelino no passado, mas uma vez eu tive que tirar da sala de audiência. Eu fiquei tão envergonhado com a briga entre os 2 pastores que eu mandei tirar da sala de audiência todos os advogados que estavam presentes, porque conhecia um deles e esse era bem famoso, e eu pensei que o escândalo para o evangelho seria muito grande se o deixasse ali. Gerou alguma reclamação, mas acabaram saindo os advogados da sala para eu conversar em particular com os pastores por causa dessa situação específica. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, muitas vezes também, você pode dizer assim, não, eu confio extremamente no pastor. Beleza, a gente confia, mas esse pastor vem a falecer. E os seus filhos, que muitas vezes nem cristãos são, resolvem abrir o inventário desse pastor. E quando abrem o inventário do pastor, está lá a igreja e a conta bancária da igreja em nome do pastor, o carro da igreja em nome do pastor, né? Por falta desse registro da igreja no cartório das pessoas jurídicas. Então, essas situações podem complicar. Uma outra questão que essa ausência de registro da igreja pode levar é que as contas bancárias, quando a igreja não é registrada,
as contas bancárias são abertas em nome do pastor ou em nome de um tesoureiro. A tradição nossa é essa. Geralmente a gente abre em nome do tesoureiro, em nome do pastor, ou de um pastor administrativo, né? E isso também pode dar um problema, porque a tributação é lançada todas as vezes que esse irmão movimentar essa conta com valores acima de R$ 5.000. É uma norma do Banco Central que diz que todas as vezes que você fizer uma movimentação acima de R$ 5.000, o agente bancário é obrigado a emitir uma declaração que chama de MOF. É uma declaração de operações ou de movimentações financeiras, de informações sobre movimentações financeiras, que está disponível em todos os bancos, eles são obrigados a fazer. No momento que você faz um saque acima de 5.000, paga uma conta acima de 5.000, o caixa tem que preencher automaticamente essa DMOF para que o equipamento que ele opera autorize a operação. Ele demora um pouco lá digitando, às vezes você fica pensando, o que ele está digitando? Ele está declarando, fazendo a DMOF. E se você, pastor, está fazendo essa movimentação em seu nome ou em nome do tesoureiro, essa informação está caindo direto no site da Receita. E você pode ser indiciado, inclusive, por lavagem de dinheiro ou por sonegação fiscal. Né? Então, é um risco que você corre quando você opera a igreja nas suas contas particulares. Então, portanto, isso é um problema, você ter essas movimentações financeiras feitas em sua conta. Um outro problema que também ocorre quando você deixa a sua igreja sem o devido registro são as possibilidades de reclamação trabalhista contra essa igreja. Porque o que vai acontecer? Se ela não tem registro, ela não consegue registrar seus empregados. Ela não consegue fazer uma contribuição previdenciária eficiente para o seu pastor. Então, ela gera esse problema de permitir que as pessoas entrem na justiça, tá certo? Exemplo que a gente tem, acidentes acontecendo dentro da igreja, por exemplo, um zelador que na hora de lavar a igreja ou fazer uma operação no som, toma um choque e vem a falecer dentro da igreja. O Ministério Público vai crescer para cima de você e vai dizer, ó, você não tem nem autorização, nem alvará de funcionamento, não foi fiscalizado pelos bombeiros, porque não sendo nem registrado foi, e você, então, pastor, pode ser incriminado, pode ser responder. Lembra da Boate Kiss? Dos dirigentes da Boate Kiss? Coloquem-se naquele lugar. Se você não tiver com o seu documento certinho, você pode vir a ser indiciado por algum acidente, né, nessas reclamações. Então, tomem cuidado com essa situação. Mas eu acho que um dos maiores problemas que uma igreja enfrenta por não estar registrada é a impossibilidade de defender as suas prerrogativas em juízo. É um dos grandes problemas da sua igreja não estar registrada. Se você não registra, por exemplo, o que aconteceu com a Igreja Católica outro dia, que um grupo do PSOL entrou dentro da igreja, quebraram as coisas, né? Vocês viram isso? Naquele caso específico, você como igreja registra a ocorrência em nome da igreja e essa pessoa responderá pelo crime do artigo 208 do Código Penal. E você tem condições de cobrar das autoridades aquela providência como igreja. Se você não tem igreja registrada, você vai registrar a ocorrência em nome do pastor e eles vão dizer, aquilo lá não é um local de culto, não tem alvará, não tem a instituição reconhecida, portanto, esse fato não é crime, porque lá não é uma igreja. Certo? Então, é um grande problema você não poder buscar a defesa de suas prerrogativas em juízo ou junto às autoridades por ausência de registro, tá certo? Então, essa situação, o primeiro ponto que nós conversamos então com os irmãos registrem as suas igrejas. Não deixem as suas igrejas sem o devido registro. E nós vamos dizer para vocês aqui os grandes benefícios disso, tá? Olha só, o primeiro benefício de você registrar a sua igreja como organização religiosa é o benefício da isenção de impostos. Né? Mas parece que eu falei isenção de impostos, eu não vi ninguém dando glória a Deus, ninguém ficando feliz. Né?
É isso mesmo. Quando você registra a sua igreja como organização religiosa, você passa a gozar de imunidade tributária garantida constitucionalmente. Certo? Exemplo, se você edifica a sua igreja em terreno próprio, esse terreno não paga IPTU. Essa casa, essa edificação da igreja não paga IPTU. Tá certo? Inclusive os prédios adjacentes que você utilizar dentro da área da igreja para educação, por exemplo, atividade complementar à atividade religiosa, você sofre a imunidade de pagamento de IPTU. Talvez aí para vocês o IPTU seja barato, né? Na Bahia eu acredito que o IPTU seja bem barato. Aqui em Brasília, a minha igreja, por exemplo, chegou a fatura do IPTU R$ 12.100, né? Então, vocês imaginem um IPTU, quanto maior a construção, mais você vai pagar IPTU. E você, por falta de registro, está jogando esse dinheiro fora, porque você não está gozando desse imposto. Ah, vamos pensar em mais um imposto que pode te beneficiar. Vocês sabem que o ICMS de material de construção, ele é um dos ICMS mais altos do país. Né? Então, quando você vai construir um templo, por exemplo, se você gastou de material de construção, vamos supor aí R$100 mil de material de construção, pelo menos 22 mil, a depender do estado, é de imposto de circulação de mercadorias, o ICMS. Quando você compra com o CNPJ da igreja e junta essa nota, você pode formular um requerimento de restituição do ICMS pago. E você recebe de volta esse ICMS. Isso te ajuda bastante, por exemplo, na construção de um templo. Vamos pensar que você queira comprar um veículo para a igreja, né? Um imposto bem menor. Praticamente você vai gozar de toda a isenção como se fosse um portador de deficiência. Né? O veículo sai bem mais barato para você. Se você conseguir, se você, por exemplo, apresentar na concessionária os documentos da igreja para comprar em nome da igreja. Então percebam que é uma vantagem muito grande, mas que a maioria dos pastores do Brasil não tem conhecimento dessas normas. E acabam deixando passar essas situações por falta de conhecimento, tá certo? Então não deixe de registrar a sua igreja. Mas, pastor, como é que eu faço para registrar a minha igreja? Simplesmente comece escolhendo um nome. Escolha um nome para essa igreja, antes de fazer a assembleia. Porque você vai precisar fazer constar o nome no edital. Então, você decida, reúna a sua diretoria, escolha um nome, faça um edital, publique para essa congregação, né? Convocando para a constituição da igreja, da primeira igreja batista de Águas Lindas, por exemplo. Você vai lá, põe o edital, as pessoas comparecem, vocês fazem a votação, vocês aprovam a criação da pessoa jurídica, todo mundo aprova, lavra a ata, elege o presidente, o vice-presidente e o conselho fiscal. A lei exige pelo menos esses 3 órgãos, presidente, vice e um conselho fiscal. A lei diz 3, mas pode ser com 2, só não pode ser com 1, o conselho fiscal. Então, uma boa diretoria deve ser composta por 5 pessoas, tá certo? E daqui a pouco nós vamos conversar sobre a importância de você ter uma diretoria na igreja nomeada, eleita também. Vocês vão entender a importância disso, tá certo? Então, lavre uma ata dessa reunião, procure um contador, leve ao cartório das pessoas jurídicas e depois de registrada no cartório da pessoa jurídica, entre no site da Receita Federal e faça subir essa ata, esses documentos, para criar o CNPJ. Em 8, 10 dias o seu CNPJ está criado. É um procedimento bem simples. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o que falamos até aqui? Pois não, pastor Marcos. Pastor, eu queria perguntar. Concluí hoje, né, dando aula no seminário nosso aqui de administração eclesiástica. Então, essa parte administrativa da igreja, eu sempre falo bastante dela. Como fazer esse ICMS? Como pedir a restituição do ICMS? Aonde é feito isso em cima das compras que a igreja faz no CNPJ? Primeiro, a nota tem que estar lavrada em nome da igreja. Sim.
Se não tiver, não tem como. Claro. Você monta um processinho administrativo na Receita do Estado, geralmente aqui no Distrito Federal é feito pela internet, e você faz o pedido de restituição do ICMS e junta toda a documentação. Que documentação é essa? A nota fiscal, né, junto com o DANF da nota fiscal, que é a declaração feita pela empresa para essa nota fiscal, o estatuto da igreja, né, e a declaração de que esses bens foram empregados na construção do templo. Uma declaração feita pelo próprio administrador, por essa pessoa que está declarada no estatuto como presidente. Formula o requerimento de restituição. Se o Estado indeferir, porque às vezes ele não conhece a norma, o município não conhece a norma, o Estado não conhece a norma, tem o caminho judicial. Aqui em Brasília eles deferem, é bem tranquilo. Uma segunda pergunta é exatamente na criação da igreja. Eu estava até conversando com o contador há 15 dias atrás, porque a gente faz um processo como se fosse inverso. Primeiro se cria o nome, estatuto da entrada, para depois gerar o CNPJ. É isso mesmo. O ideal não seria, quando a doutora disse que tem discussão já nesse sentido, pelo menos interno, né? O ideal não seria a criação do CNPJ para que, ao fazer o estatuto da igreja, saísse lá a igreja com o nome e CNPJ? O pastor Marcos, ele morou no Canadá. No Canadá é exatamente assim. O modelo canadense é você entra na sua declaração de renda da Receita e a partir da sua declaração de renda, você cria uma pessoa jurídica, ele já te dá o CNPJ e já atribui o seu patrimônio como atrelado àquela pessoa jurídica. No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Então, o que acontece? Os números dos CNPJs, eles servem a uma finalidade, eles não são aleatórios, como muita gente pensa. Existe, na sequência numérica do CNPJ, a identificação da sua atividade, tá certo? Então, é por isso que eles exigem primeiro a constituição na cartório da pessoa jurídica, para que a sua finalidade receba o seu CNPJ próprio e a Receita já reconheça que aquela atividade é uma atividade imune a impostos. Ok, obrigado. Entendido. É por essa razão. Mais alguma pergunta quanto à constituição da igreja? Pastor, aqui é o Rony. E eu gostaria de saber, assim, devido a essa pandemia, nós atrasamos de fazer uma nova ata, que é a igreja registrada, já tem uns 3 meses, e aí nós tínhamos que eleger novos presidente, vice-presidente. Isso pode trazer algum problema para a igreja por ter atrasado? Problema não, mas é que nesse meio termo vocês ficam impossibilitados de fazer a defesa da igreja. Porque quando vez que você juntar a ata, ele vai dizer, está vencida. Você vai ficar com dificuldade de fazer a defesa da igreja. Mas problema não há. Existe uma lei, irmão, que autorizou que durante a pandemia fossem feitas reuniões telepresenciais para a troca de diretoria de associações e entidades religiosas, tá? Então, se você tivesse na sua cidade, o prefeito for daqueles que ainda está falando em pandemia, pode fazer pelo meio telepresencial, tá bom? Não tem problema. Tudo tranquilo? Mais alguma pergunta? Então, vamos para o segundo ponto. Quando a gente fala, então, em entidade religiosa, nós temos um grande problema a tratar, que é a liberdade de culto, as prerrogativas da igreja na liberdade de culto e os excessos nessa liberdade de culto. Como é que a lei cuida dessas coisas? Esse assunto é talvez um dos assuntos mais quentes da atualidade, né? Quando a gente fala em liberdade de culto, a gente fala em abrir processo contra pastor, especialmente vocês do sul da Bahia, estão sabendo exatamente do que nós estamos falando. Os irmãos têm lembrança de que outro dia um pastor da Bahia, salvo engano de Ipiaú, né, ele foi denunciado pelo Ministério Público por um comentário feito no púlpito da igreja em relação ao grupo, ao movimento LGBTQIA+, e tantos outros aí que eles colocaram, né? Então, é um movimento, é uma situação que todos nós enfrentamos e é o assunto mais quente
da modernidade é o tratamento dos pastores com essas restrições à liberdade de culto que vêm sendo impostas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse tema está muito badalado porque a comunidade LGBT cada vez mais tem promovido ações judiciais contra pastores e tem promovido ações de indenização por dano moral contra pastores e igrejas. Tem promovido movimentos dentro da Câmara dos Deputados e do Senado para aprovação de projetos de lei que nós chamamos de mordaça religiosa, para que nós, pastores, sejamos punidos por aquilo que eventualmente a gente falar durante o culto, que represente uma violação a essa ideologia de gênero que se tem por aí, né? Então, o caso que eu comentei com vocês foi de um pastor do sul da Bahia, de Piauí, que foi chamado a promover um acordo com o Ministério Público, e nesse acordo ele se obrigou a não mencionar na sua igreja, nunca mais, pregações sobre o homossexualismo. E ele também, nesse termo de ajuste de conduta, ele se comprometeu com o Ministério Público, né, a fazer retratações, pedidos de desculpas durante os 30 cultos subsequentes, pedidos de desculpas à comunidade e retratando aquilo que ele falou, dizendo que aquilo que ele falou não é verdadeiro durante 30 dias seguidos, né? Uma outra situação de polêmica da atualidade é a invasão que vocês viram a uma igreja católica promovida por um grupo do PSOL aí no sul do país. Nós tivemos também uma invasão a uma igreja católica no Chile, que causou um escândalo muito grande nos missionários nossos que atuam naquela região. As pessoas entraram na igreja e começaram a tirar a roupa, ficaram todos nus e fazendo atos de vandalismo sexual dentro do templo da Igreja Católica do Chile, de Santiago. Isso gerou um escândalo muito grande e esse assunto tem sido o assunto da vez. Diante dessas colocações, dessa introdução sobre a liberdade religiosa, algumas perguntas eu queria fazer para vocês refletirem, pensarem acerca desse tema. A primeira pergunta é: a liberdade de pregar no púlpito da igreja é plena, absoluta? Você pode falar o que você quiser porque você está cobertado pela liberdade de crença? Essa é a primeira pergunta que eu faço aos irmãos para vocês refletirem. A resposta não é tão simples, né? Não temos uma resposta sim ou não, porque é uma resposta bem complexa. Especialmente nos últimos tempos, né? Especialmente nos últimos anos, nos últimos meses, em que o Supremo tem tomado uma postura de intervenção em todas as liberdades individuais e não apenas na liberdade religiosa. Nós estamos num período em que o Supremo tem atuado firmemente na restrição das liberdades individuais em prol do que ele chama de interesse social ou coletivo. Então, vocês estão vendo, por exemplo, a proibição das igrejas de falarem de religião nas escolas mantidas pelas próprias igrejas, né? Então, é uma intervenção bastante forte do Supremo. E outras questões de liberdade, aí, como vocês viram, obrigando as pessoas a tomarem a vacina, né? E diversas outras circunstâncias que vocês podem ver a intervenção do Supremo na liberdade individual. A liberdade religiosa é uma dessas liberdades asseguradas pela Constituição. É um princípio que a gente chama de fundamental do Estado. Por quê? Se o Estado intervir no modo como você crê, você não tem liberdade nenhuma. Sem liberdade de crença, você pode dizer o seguinte, que você não tem nenhuma outra liberdade. Por quê? Se você sofre uma intervenção naquilo que está no seu coração, imagine quanto aos atos que você pratica, né? Então, em relação à liberdade de culto, a gente pensa que a intervenção nessa liberdade é talvez a mais grave de todas as intervenções, porque você intervém no modo de pensar da vida do cidadão. Você retira dele o direito dele pensar sobre a vida após a morte, e muitos podem cair ao suicídio
quando pensarem que ele não tem outra vida que não essa ingrata vida que nós recebemos nesse período. Então, muitas nessas situações, intervir nessa liberdade pode ser algo muito perigoso para o Estado, né? Então, essa liberdade é fundamental. E ela impõe uma liberdade de que nós tenhamos espaços, templos para a nossa propagação religiosa. Que a gente tenha direito de pregar o evangelho para converter as pessoas. Que a gente tenha direito de convidar pessoas para participarem da mesma fé que nós participamos. Então, a liberdade religiosa, ela inclui todas essas liberdades. Para organizar o pensamento de vocês, nós vamos dividir a liberdade religiosa em 4 liberdades. A primeira liberdade que decorre da liberdade religiosa é a liberdade de organização religiosa. É a liberdade que você tem de instituir igreja sem precisar de autorização do Estado para isso. Tá certo? E a garantia que você tem de que o Estado não vai intervir no modo como você organiza a igreja. Por exemplo, se você vai ter 5 diretores, 10 diretores, se você vai ter 1 pastor, 3 pastores, se você vai ter um presbitério de 3, de 5, de 7, de 9, de 11, é você que escolhe livremente. O Estado não pode nem mesmo editar leis limitando essa organização religiosa, tá certo? Imagine também aquela pessoa que fala assim, não, eu quero abrir uma igreja que se chama a Assembleia do Demônio, porque Assembleia de Deus a gente tem muito, vamos fazer uma Assembleia do Demônio. Você chega lá no cartório da pessoa jurídica, o cartório, opa, esse negócio do demônio aí nós não aceitamos. Eles não podem recusar por causa dessa liberdade de organização religiosa. Então, a liberdade de organização indica que o Estado não pode intervir. Você pode criar uma organização religiosa para que culto seja sem nenhuma intervenção do Estado. A segunda liberdade que decorre da liberdade religiosa é a liberdade de crença. Foi isso que nós comentamos. No artigo 5º, inciso 6 da Constituição, está escrito que é inviolável o direito de consciência e de crença. Então, o direito de crença, ele está associado diretamente com o direito de liberdade de pensamento, né? Com a expressão do seu pensamento, ou a liberdade de consciência, né? Então, isso indica que nenhum Estado pode determinar como você crê. Ele não pode dizer, essa regra da sua religião é válida e essa regra não é válida. Daí, eu estou construindo o pensamento com vocês para a gente pensar nessa situação do homossexualismo, por exemplo, que é um problema que nos aflige, né? Nessa situação, o Estado não pode chegar para a igreja e dizer assim, ó, vocês são obrigados a dizer que o homossexual vai para o céu, né? Eles não podem intervir porque ele intervém na liberdade do modo de crer. Então, eles não podem intervir nessa liberdade chamada liberdade de crença. A terceira liberdade, que decorre da liberdade religiosa, é a liberdade de culto. Essa liberdade de culto consiste na liberdade de orar, na liberdade de praticar os atos previstos na Bíblia ou outro manual religioso para promover batismos, o exorcismo, por exemplo, né? Para aqueles que ainda utilizam, falar em línguas, a liberdade de estabelecer dízimos e ofertas. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de liberdade de culto. E a liberdade de culto também envolve a liberdade de promover reuniões, de celebrar o culto, né? De promover reuniões religiosas na rua, em praças públicas, em locais abertos ao público, porque é considerado uma reunião pacífica sem uso de armas, né? Embora a gente use uma espada, eles não a veem como espada, né? Então a gente pode ainda reunir-se pacificamente em praça pública, tá certo? E a gente pode, inclusive, se você estiver fazendo um culto, vai fazer um culto em praça pública, você pode, inclusive, mandar um ofício para o comandante da polícia local, informando que vai fazer o culto e pedindo segurança para aquele local. É garantia constitucional, baseada na liberdade de culto, tá certo? Aí basta que você faça essa comunicação com uma antecedência razoável para que ele possa atender. A lei não diz qual é essa antecedência. Aqui, quando a gente quer, a gente comunica uns 10 dias antes, para a gente conseguir esse resultado, se vocês quiserem. E a quarta e última liberdade, que a liberdade religiosa traz,
é a liberdade de expressão religiosa, que é a liberdade de manifestar publicamente os valores e princípios da sua religião. Então, por exemplo, você não pode sofrer uma intervenção do Estado sobre o que pregar ou sobre o que não pregar. Porque isso é uma liberdade que nós chamamos de liberdade de expressão religiosa. Então, decorre da liberdade de crença, da liberdade religiosa, que você possa reafirmar os valores de sua religião, pregar o evangelho, concitar as pessoas ao arrependimento, não é? E então tentarem convencer, empregar todos os meios de convencimento para que essas pessoas aceitem essa religião que você está pregando, tá certo? Ao longo da história, a tentativa de impor limites a essas liberdades foram muitas. Vou citar para vocês um exemplo. O projeto de lei número 5.003 de 2001, proposto pela deputada Yara Bernardes, do PT São Paulo, que ela propunha, em 2001, a alteração do artigo 140 do Código Penal, que trata do crime de injúria racial. E ela pretendia, com esse projeto, criminalizar a injúria por razões sexuais. E o projeto era expresso contra os pastores. Ele dizia assim, bem ao texto, a pena será aumentada de 1/3 até a metade se a injúria for praticada por pastores ou líderes religiosos em cultos públicos. Certo? Então, desde 2001, uma tentativa de projeto de lei, claro que não foi aprovado, né? Naquele tempo nós ainda não estávamos habituados a esses pensamentos de dominação da liberdade sexual, né? Nós ainda tínhamos algum conservadorismo guardado, e naquele tempo não tínhamos a plenitude para essa aprovação. Se fosse hoje, talvez a coisa fosse diferente. Acabou não sendo aprovado, mas deixou as suas marcas. Esse projeto representava o orgulho do movimento LGBT. E eles, então, foram às ruas, divulgaram esse projeto mais do que nunca. E esse projeto acabou contaminando diversas esferas de poder. Muitos juízes decidem com base nesse pensamento. E muitos promotores se pautam nesse pensamento. Um exemplo, o promotor ou a promotora, que foi uma mulher, aí de Piauí, na Bahia, que denunciou o pastor. Denunciou com base nisso, porque não fosse isso, esse pensamento, nem argumento para a denúncia ela teria. Tá certo? Então, para vocês entenderem que isso manchou realmente, contaminou essa situação, né? Seguindo essa mesma linha de pensamento, também contaminado por essa dominação, o próprio Supremo Tribunal Federal, numa reunião ocorrida em 13 de junho de 2019, pouco antes da pandemia, vocês se lembram, foi bastante divulgado, os ministros do Supremo, por 8 votos, maioria de 8 votos, determinou que a discriminação feita em púlpitos das igrejas por orientação sexual fosse punida como crime de racismo. O que tem a ver homossexualismo com racismo? Né? Ninguém vê nada, nenhuma semelhança. Mas ele entendeu que era semelhante ao crime de racismo, e o Supremo, ocupando o lugar de legislador, que não podia fazer isso, invadindo a esfera de outro poder, o Supremo mandou que fossem punidas como crime de racismo, até que outra lei venha dispor sobre o tema. Olha que absurdo, né? O Supremo não edita leis, não possui o poder de representação popular, e o Supremo fez isso não com validade jurídica, mas fez isso como uma forma de pressionar o legislador para elaborar a lei. Dizendo assim, você não vai fazer a lei, não? Então, se você não fizer, eu vou punir por racismo. Ou seja, ele quis convencer a base conservadora a criar o projeto de lei. Então, foi uma forma de pressão nos deputados e senadores para criar o projeto de lei. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, entraram com o projeto de lei do jeito que o Supremo pediu. No prazo de 90 dias, em outubro, novembro daquele mesmo ano, ingressaram com o projeto de lei
E esse projeto foi aprovado em junho de 2020, numa comissão da Câmara. Mas, por causa da pandemia, nunca entrou em votação no plenário e aguarda essa votação. Esse projeto, ele não atende os anseios da comunidade LGBT, nem os anseios do Supremo. Por quê? Porque no meio da tramitação, um deputado promoveu um substitutivo do texto e retirou do texto essa parte que incriminava os pastores. A comunidade LGBT travou o projeto de lei, não deixou ele caminhar, porque eles querem voltar, retirar o substitutivo proposto com essa alteração. Logo em seguida desse travamento, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ela apresentou um substitutivo de projeto que ainda não entrou em pauta, não foi nem pautado, nem discutido, que tipifica os crimes de ódio e intolerância. Ou seja, ela sai da figura da injúria, sai da figura do racismo, mas entra com o discurso de ódio e intolerância. A meu ver, se esse projeto da Maria do Rosário for à votação, ele é muito mais grave para nós do que o crime de racismo ou de injúria. Por quê? Porque agora o tipo fica muito genérico. Discurso de ódio e discurso de intolerância. Portanto, fica muito mais fácil punir um pastor que mencionar algo relacionado ao homossexualismo. Então, ela fica mais grave contra as igrejas. Então, nosso conselho para você é: seja moderado no falar. Nunca incite violência ou qualquer tipo de discriminação contra o homossexualismo. Pode dizer que é pecado? Sim, nos limites do normal. Pode ensinar a Bíblia? Sim, pode ensinar. Mas não utilize a pregação, o culto, para incitar contra, dar um tapa nesse homossexual, o pai que vê que o filho é homossexual tem que dar uma surra nele, coisas dessa forma, instigando violência contra o homossexual, ainda que aparentemente inocente, pode levar hoje à denúncia pelo crime de racismo, como está sendo proposto. Uma pergunta que alguns irmãos me fizeram, e outro dia eu estava conversando sobre esse assunto com um grupo da igreja do pastor Silas Malafaia, e nessa reunião eles cogitaram de que esse pastor da Bahia, da Igreja Batista de Piauí, teria sido covarde, porque ele voltou atrás, porque ele fez o acordo. Não é? É certo que se ele tivesse tido uma boa defesa, talvez ele nunca fosse condenado, bastando que gastasse um pouco com a defesa. Não é? E eu acho até que nós precisamos, como igreja, de fazer essa resistência. E que nós precisamos, como igreja, de manter o nosso pé firme. E se nós chegarmos a falar, o nosso conselho é: não incite a violência, não use termos agressivos, ensine com amor. Mas se vier a reprimenda, mesmo ensinando com amor, seja firme, não recue, não aceite acordos, pague um bom advogado, vá até o final, tá certo? Nós estamos precisando, a Igreja de Jesus está precisando de novos pastores chamados de apóstolos Paulos para sofrerem prisões pelo Evangelho, para que alguns entendam os valores que nós pregamos. Até aí, tudo tranquilo? Querem fazer algum apontamento? Fazer alguma crítica? Pastor, eu quero fazer mais uma pergunta. Pois não. O senhor disse que o STF hoje tem sempre valorizado, ou mais ou menos algo nesse termo, valorizado as decisões voltadas ao coletivo e, às vezes, sendo mais punitivo aquilo que é individual. A partir do momento que o pastor está pregando, que ele está no púlpito, ele está representando o coletivo e não o individual. Então, nesse sentido, quando o pastor ele prega, ele fala, claro que a gente não é a favor de algumas palavras que incitam o ódio, mas nisso da pregação correta, representando o coletivo por ser evangélico, ainda assim, o Supremo
deixa de lado o coletivo e trata como individual? É o seguinte, pastor Marcos, o seu coletivo não me interessa. O que me interessa é o meu coletivo. E ele diz que nós, como instituição religiosa, somos minoria e temos que respeitar esse interesse social. Então, o que ele entende, na verdade? Quando ele fala interesse individual, ele quer dizer interesse de algumas classes. Por isso que eu coloquei assim, que ele dá valor, ele retira a liberdade individual em prol do que ele chama de interesse coletivo, que não é propriamente em prol do interesse coletivo, é do que ele, Supremo, considera como interesse coletivo. Certo? Pastor, Sim. graças a Deus. Pode, irmão. Na verdade, o senhor já explicou, eu só quero certificar. Eu tinha uma dúvida concernente ao que nós falamos no púlpito. Quando eu cito um versículo que combate o homossexualismo, não existe nenhuma penalidade. O que eu não posso é expor um pensamento meu. Um pensamento meu aí sim. Agora, quando eu cito um versículo, não existe nenhuma penalidade. Claro, perfeito. E o irmão pode até explanar esse versículo, dizendo que o homossexualismo é pecado. E, por exemplo, se você for ler Apocalipse, dizendo que os sodomitas, os homossexuais não verão a Deus. Você pode chegar abertamente e ler o texto e dizer, olha, a Bíblia diz que não verão a Deus. Mas eu quero que você se arrependa, porque nós amamos você como você é, mas nós queremos que você obedeça à voz de Cristo e busque deixar as coisas que para trás ficaram e começar uma nova vida com Cristo. Trate com amor a pessoa, mas faça a repreensão do ato e não da pessoa. É o meu conselho para vocês. Amém? Irmão Marcos Rezende também parece querer falar. Oi, querido. Eu quero aqui agradecer essa palestra tão maravilhosa, né, que o irmão está colocando de forma tão espontânea para nós. Eu só lamento não termos mais colegas aqui participando, né? Agora eu queria ver com o pastor Zé Carlos, que o pastor Roberto estava querendo entrar e disse que não conseguiu. E tentou e não conseguiu, né? Eu estava procurando o Zé Carlos aqui, mas ele está aqui. Você viu ele tentando, Robério? Eu acho que eu adicionei ele aqui agora. O celular estava travando, mas eu acho que eu adicionei ele aqui. Ah, que bom, né? Mas antes de mais nada, antes mesmo da palestra terminar, eu queria sugerir, Zé Carlos, para tentar, de alguma forma, trazer para algum evento presencial ou um evento maior online, né? Para que a gente pudesse ter essa palestra de novo, né? Porque ela está boa demais. E tem muito pastor novo entrando aí que não sabe de quase nada, como eu, né? Já tenho algum tempo, mas eu não vou mentir, não. Cadê Gilázaro? Está aí, né? Eu fui pregar em Ubaíra no início de novembro e eu não vou mentir, não. Eu estava com a palavra um pouco dura, não para a igreja, mas eu estava mordido com tantos decretos e eu dei uma palavra acerca do testemunho de Joquebede, que ela conseguiu vencer os decretos de morte de Faraó. Isso, Deus deu a Joquebede muita criatividade para colocar o filho dela dentro da casa onde o decreto não valia, que foi a casa de Faraó, o palácio de Faraó. Mas eu não vou mentir, não. Eu falei até com o Gilázaro essa semana que eu fui um pouco assustado. Falei com o pastor Eliseu também, porque hoje em dia você não pode falar qualquer coisa, de repente tem um infiltrado, a igreja estava lotada, foi um culto maravilhoso lá em Ubaíra, mas eu digo, eu não conheço a cidade, eu não conheço o povo. Se tiver alguém infiltrado lá, e eu disse é uma besteira. Para tirar nossas dúvidas, vamos voltar para as perguntas, faz a pergunta, vamos voltar para as perguntas. Né? E aí, pastor, eu fico assim receoso, porque uma vez Davi Barbosa, que é um colega nosso, ele falou que o pastor pode ser processado se ele convidar alguém que haja de forma irresponsável na hora da pregação. Aí o pastor ou a igreja pode ser processado. E eu fiquei com receio de colocar algumas expressões ali e causar um problema com o pastor Eliseu. Isso é verdade, viu, Marcos? O que ele falou é verdade.
Vou contar um exemplo prático para vocês. A Igreja Assembleia de Deus de Campinas foi condenada a uma indenização de R$460 mil, porque na igreja, no dia da pregação de domingo, homossexual, e o pastor estava falando sobre o casamento homossexual, metendo o pau nas igrejas que faziam casamento homossexual. Eles filmaram e simplesmente ingressaram com o processo e ganharam uma indenização, agora em novembro, dezembro, de R$460 mil. E é a igreja, tá? Não vai olhar se é o Marcos, se é o Francisco, se é o Osvani que está pregando. É a igreja. Então, e a criminalização, a resposta pelo crime é dirigida ao pregador, mas a indenização é paga pela igreja. Então, é importante que você faça isso. Eu agora acabei de terminar o curso de formação de obreiros da minha igreja, que nós temos a convenção em junho, e nós vamos consagrar mais 4 pastores agora em junho. Eu acabei de terminar o curso com eles, e uma das coisas que eu bati feio foi exatamente essa questão de cuidado quando você for convidado ou quando você for pregar na nossa igreja mesmo, para não trazer esse tipo de consequência. É real isso, tá? Uma outra pergunta que eu vou fazer aos irmãos, para vocês refletirem sobre esse problema, eu estou só apertando a porca, tá? Vamos apertando cada vez mais, para uma hora a gente acha um bom termo. Então, vou apertar vocês mais um pouquinho. O que vocês fariam se um homossexual, um casal homossexual, chegasse para você nesse momento e pedisse que você realizasse o casamento homossexual ou que eu os batizasse para os receber como membros de sua igreja? O que você faria? Né? Então, essa pergunta é uma pergunta que pode deixar muitos de vocês em maus lençóis. Misericórdia. Misericórdia. Eu sou juiz de paz aqui na cidade de Elísio Medrado e eu já avisei o cartório se acontecer uma situação dessa, porque eu não ganho um centavo, é um trabalho voluntário já há 4 anos, eu acho que eu já fiz uns 60 casamentos, só na pandemia foram quase 40, mas eu já disse a eles que se acontecer uma situação dessa, eu estou fora. Mas aí eu quero saber como agir. Como agir? Porque se o cartório mandar para você, se você chegar para você e falar, não, eu quero fazer, o cara for lá no cartório, vai pedir habilitação, vai pedir um documento da igreja para habilitar. Né? Aí você diz que não dá o documento, você recusa o batismo, você recusa o casamento de um casal homossexual. E com base nessa recusa, você pode ser indiciado pelo crime previsto no artigo 14 da Lei do Racismo. Nesse caso, nós temos um artigo específico, já que o Supremo diz, que aplica a Lei do Racismo, nós temos um artigo específico que diz assim: impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou a convivência familiar e social de homossexuais. Se você obstar, impedir o casamento por qualquer meio, ou desestimular o casamento, constitui crime de racismo. Tá certo? Olha que dificuldade. Então, agora, anotem aí o que vocês podem fazer se vocês não querem passar por isso. Tá? Aqui a gente tira o veneno da cobra antes de mostrar a cobra para vocês. Então, aqui, estou tirando o veneno. Vocês vão tirar o veneno antes da cobra aparecer para vocês, tá bom? Como é que você vai tirar o veneno? Chegando lá na sua igreja, você já peça o estatuto da sua igreja. Olhe se no estatuto fala alguma coisa sobre casamento ou membresia de homossexuais. Se não fala, inclua urgentemente no estatuto de sua igreja. Peça para alterar. Um texto que eu sugiro assim: os pastores, os dirigentes desta igreja estão proibidos de realizar batismos ou casamentos de casais homossexuais. Um texto assim, dizendo que o estatuto da igreja proíbe você, dirigente, de fazer. Certo? Aí o que vai acontecer? Vamos pensar. Se essa pessoa denunciar você, o que vai acontecer com você? Você vai levar o estatuto na delegacia e vai dizer, eu sou proibido de fazer. Né? Se o homossexual chegar para você para pedir, você saca o estatuto, mostra para ele e fala assim, olha, na igreja eu sou proibido de fazer. Né? Se você desejar fazer em um clube, em alguma casa,
eu posso até te atender, mas na igreja eu não posso. Ou seja, você disse não, parecendo que você disse um sim. Né? E você acaba se protegendo. Pois não, Elton. Esse estatuto seria um estatuto interno, né, da própria igreja local, né? Não, é o estatuto da pessoa jurídica. Ah, certo. Ok. E na hora de Coloca- registrar, pastor, será se o cartório não vai querer, de repente, prejudicar a igreja, como eu já ouvi dizer de alguns, e não querer registrar? Suscite dúvida ao juiz da cidade. Vá atrás, porque aqui a orientação que a gente tem dado às grandes igrejas, minha esposa, a Lívia Medeiros, é advogada de grandes igrejas aqui, né? E tem sido um assunto muito, muito pedido, muito solicitado. E aqui não teve ainda nenhuma recusa, mas em Goiás já teve. Então, a gente acaba suscitando dúvida para o juiz. Por quê? Por motivo religioso. A igreja, o Estado, tem uma proibição de intervir na organização. O Estado não pode recusar o estatuto da igreja, porque senão ele está intervindo na organização religiosa. Aproveitem enquanto isso não é modificado por lei, porque se algum dia vier a modificação, você não vai poder alterar. Então, minha sugestão para vocês é alterar os seus estatutos para constar proibição expressa. Porque aí você, pastor, se você descumprir o estatuto da sua igreja, você pode ser punido. Então, você tem fundamento para se defender. Pastor, Perfeito? pastor Pois não. Rodoval Rodrigues de Seabra, eu quero fazer uma colocação. Sim, pois não. A nossa igreja tem 8 anos de fundamento. E quando eu estava preparando o estatuto, nós incluímos essa parte no estatuto. Mas como é necessário, às vezes, passar por um advogado, e o nosso advogado aqui, ele é crente. Não da mesma igreja, mas de outra igreja. Mas eu já precisei do serviço dele e ele foi quem assinou o nosso estatuto. Quando ele leu, ele me orientou a tirar. Eu fiz exatamente isso que o senhor está dizendo. O advogado sugeriu tirar, porque ele disse que aquilo ali suscitaria problema. Aí você ficou com medo do problema e arrumou o problema. Aí eu tirei. Agora eu pergunto, eu vou fazer uma alteração de novo, mas se agora eu vou ter uma reunião terça-feira, eu jogar isso numa ata e registrar como ata, com apoio da igreja, tem validade? Não como ata, você vai registrar uma alteração de estatuto. Se o seu estatuto prevê que para alteração precisa voto de maioria da Assembleia, aí então você tem que convocar a Assembleia para fazer a alteração, porque é uma alteração de estatuto, vocês estão entendendo? Então vocês têm que seguir a regra do estatuto para uma alteração de estatuto, certo? Você segue a regra, faz uma alteração de estatuto e leva a registro. A partir daquilo que está registrado, você tem a sua defesa garantida quando você tiver que recusar. Se você não tiver um estatuto, muito possivelmente você vai sofrer essa punição. Quanto ao advogado, irmão Berval, é claro que todos os advogados são livres para pensar da forma que quiser, né? Eu estou dando essa orientação para os irmãos, não só como magistrado, mas como alguém que conhece a sistemática dessas alterações de associação de ensino religioso, de instituições ou organizações religiosas. E a gente já analisou todos os meios para dizer para vocês, ó, esse é o único meio que você consegue fugir dessa situação. O único meio que nós analisamos. Sim, senhor. Pronto. Ótimo. É bom saber disso, Tá, porque eu já estava preocupado com essa situação. Aí, é bom saber disso. Isso é bem preocupante mesmo, porque eles vão pressionar a cada dia mais, tá certo? Então, é um negócio interessante. Então, o estatuto deve proibir o pastor de celebrar o casamento na igreja. Tem que ser específico, não pode colocar assim, fica proibido de celebrar casamentos homossexuais. Não. Fica proibido de celebrar dentro da igreja, porque o estatuto regula a atividade da igreja, certo? Porque aí, fora é outra questão. Aí a escolha é sua, se for você vai celebrar. Mas dentro da igreja você fica proibido. Né? Eu fui, pastor, convidado para ser juiz de paz na minha cidade. Certo. Aí, quando eu coloquei essa questão
para o cartório, se apareceu um casal de gay que era um casal, eu sou obrigado a fazer o casamento? Ele falou sim, então eu não quero ser juiz de paz. Aí ele foi e procurou um outro juiz de paz e achou um outro viado para ser o juiz de paz. Acontece isso aí, tá? Cuidado que pode ter um espião entre nós, viu? Pastor Rosani, mas assim, no estatuto, conforme o seu conselho, vai estar escrito que o casamento homossexual não poderá ser feito na igreja. E se os interessados quiserem fazer esse casamento em outro local e colocar o seu pastor, né, vamos supor, um deles seja membro de uma igreja evangélica, membro, obviamente, da igreja desse pastor que eu estou falando, e agora, o que fazer? O que fazer? Aí eu vou exercer com o irmão que está escrito em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Segure a onda, faça o casamento, seja o mais manso possível, pregue com amor a vontade de Deus dentro do casamento, utilize uma expressão sem ser agressivo e utilize dessas virtudes para trazer essa pregação fora da igreja, se você assim entender, se o seu domínio próprio permitir que você faça, tá certo? É a sugestão que eu faço para você. Eu, no momento, não tenho esse domínio próprio. Quais são os prejuízos que eu sofrerei? Deus me livre de mal. Oi. Pastor, Sim. Pastor, agora se eu me recusar, por exemplo, eu coloquei no estatuto de não fazer na igreja, tudo bem. Vai que eles peçam para eu fazer fora. Eu digo que eu não vou fazer, eu não posso, não tenho condições, estou ocupado. Eu vou ser punido? Não, aí o senhor não pode deixar expressar que não faz por serem homossexuais. Entende? Porque aí isso pratica o ato do artigo 14 da lei. É uma situação muito difícil, né, pastor Merval? Bem difícil. Agora, pastor, por exemplo, eu levei muito tempo pensando da seguinte forma, não em relação a eles, a esse grupo, mas em relação ao julgo desigual, né? Eu sempre preguei na igreja que Deus é contra o julgo desigual. Isso eu estou falando dentro do casamento hétero, né? Que tanto é que uma ovelha minha se afastou, se apaixonou por um rapaz católico, e por muito tempo, ele próprio, sendo praticamente um beato, ele só queria que eu fizesse o casamento, ele não queria o padre, desde quando ele começou a namorar a moça. Resultado, agora, depois de 4 anos de tanta insistência, eu acabei fazendo o casamento dos dois, né? Mas eu sempre fui contra. E partindo desse princípio, eu não poder... quer dizer, a pressão realmente está muito grande aí por conta dos partidos de esquerda e eles estão usando e abusando dessa questão do movimento do LGBTQI+, e outras coisas aí. E aí eles estão realmente com essa forçação de barra. Mas eu não poderia partir do pressuposto de que a Bíblia, por exemplo, proíbe o julgo desigual e me esquivar de fazer isso, de casar. A fundamentação, pastor Marcos, ela tem que ser uma fundamentação que você consiga convencê-los, né? Se o irmão achar que com essa fundamentação o senhor consegue convencê-los a não fazer, sem deixar transparecer que é em razão do homossexualismo, toda fundamentação é válida, não é? O que eu digo é que você não pode bater de frente com ele para dizer, não, olha, eu não faço porque você é homossexual e tal, porque se ele estiver gravando, se ele tiver alguma testemunha, ele vai te iniciar. E aí, nesse caso, o senhor pode ter uma situação um pouco mais complicada, entende? Ok, pastor, entendi. Sim. Toda essa discussão se dá por causa de uma determinação de Joaquim Barbosa, em 2014, né? Porque
O Código Civil é muito claro nessa questão de casamento, muito claro mesmo. Desde o artigo a Constituição também. é muito claro. Mas uma determinação de Joaquim Barbosa diz que os profissionais do cartório e os profissionais do cartório são obrigados a aceitar e fazer o casamento. Mas na determinação, eu digo isso porque eu tenho a determinação, eu também atuo como juiz de paz aqui na cidade e nesse período eu fiz quase 3 mil casamentos, de 2017 para cá. A única razão de eu ainda estar como juiz de paz é porque eu tenho um conhecimento muito grande com os 2 oficiais dos cartórios de Barreiras e quando tem esse tipo de habilitação, ele já chama a substituta, que é uma mulher. Então, já coloca a outra pessoa. Né? Nem coloca no dia que eu vou estar no cartório. Mas a determinação de Joaquim Barbosa, ele não traz essa obrigatoriedade para ninguém fora do cartório. Então, essa questão do casamento homofetivo, ele não está ligado diretamente ao cartório? Essa específica que o senhor mencionou, que é essa decisão da Corregedoria, acho que é o ofício número 48 da Corregedoria, de 2014, ele diz o seguinte, ele obriga os profissionais do cartório. Ele pode obrigar pastores? Não. Agora, a decisão de 2019 do Supremo, que diz que aplica ao caso da discriminação homossexual, o crime de racismo, a lei do crime de racismo, que é a lei, deixa eu pegar o número dela aqui para o irmão, eu tenho essa lei aqui. A lei do racismo, ela diz que, deixa eu pegar o número aqui para o irmão, essa lei do racismo, no artigo 14, ela trata disso. Especificamente, ela tem um tipo penal específico, dizendo que se você impedir o casamento, você pratica o crime previsto no artigo 14. Lei 7716 de 89. 7716 de 89. Isso, artigo 14. Ok, está anotado aqui, vou ler depois. Aí o problema é que a lei vale para todos, não só para o cartório. O ofício da corregedoria é só para o cartório, agora a lei é para todo mundo. Agora, pastor, baseado em quê? Em que sustentação? Porque eu sou leigo, posso dizer, no assunto. Por mais que eu conheça, eu ainda sou leigo. Mas sendo o senhor um desembargador, em que está baseado? Qual foi a sustentação que eles conseguiram adequar racismo ao homossexualismo? Pastor Berval, bem no início, quando eu comecei essa fala, eu disse assim, olha, o Supremo forçou uma barra para atender um pensamento de esquerda e enquadrou, forçando a barra, violando, inclusive, a função constitucional do Supremo. O Supremo não pode legislar. Ele fez isso sabendo que estava cometendo uma ilicitude. Mas ele fez para forçar o legislativo a criar a lei. Infelizmente, é isso que aconteceu. No dia que eu assisti aquela decisão do Supremo, eu até comentei, eu sou professor numa faculdade aqui, comentei com os meus alunos assim, ó, pela decisão de hoje, vocês já podem entender que Supremo no Brasil, só o de Franco, que aquele lá não tem nada de Supremo, né? É difícil demais para nós. Foi realmente forçando a barra, pastor Berval, não tem fundamento nenhum, tá? Infelizmente, nós estamos percebendo o seguinte, esses partidos de esquerda, eles não estão conseguindo ser bem-sucedidos lá dentro da Câmara ou do Senado e ficam forçando a barra através do Supremo, né? O PSOL, o o partido lá de Ciro, a rede de Marina, né? Marina Silva, que diz que é crente, é um dos partidos que mais acessa o Supremo, é a rede, o Solidariedade, e o PSOL e o PT. Porque eles sabem que a maioria dos conservadores hoje são cristãos evangélicos e alguns católicos, então eles estão pegando pesado mesmo. Isso é real. Então, infelizmente, é isso. Então, eu concluo dizendo para vocês que a Constituição assegura a liberdade religiosa, a liberdade de crença, mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido que essa liberdade não é absoluta. Essa liberdade não pode ser exercida em excesso. Os limites não estão ainda bem definidos, então toda cautela é necessária. Pois não, irmão? Ainda tem uma pergunta para lhe fazer. Pois não, pastor. Baseado na sua explicação,
A igreja tem um estatuto aonde me dá legalidade para que eu não realize o casamento. Mas corre o risco do casal, do suposto casal, chegar em juiz e conseguir um direito para que eu realize esse casamento? Pois é, se o seu estatuto proibir, pastor Gilázaro, se o seu estatuto proibir, o juiz não pode mandar, porque você estaria ferindo o estatuto da sua igreja. É exatamente por isso que eu estou dando essa dica para vocês, porque vocês, com o estatuto, o juiz vai ficar de mãos atadas. Não, ele está cumprindo o estatuto. O juiz não vai poder descumprir o estatuto, senão ele intervém no modo de organização religioso. Entende? Irmãos, eu tinha muito mais coisas para falar, e de fato tinha. Nosso tempo a gente atrasou um pouquinho por causa do incidente na entrada, né? Se o pastor José Carlos me honrar com um novo convite, eu futuramente volto para falar com vocês sobre outras questões, como, por exemplo, a relação previdenciária dos pastores com a igreja, a existência de prebenda, pagamento de salário, como fazer fixação de salário de prebenda, como registrar empregados, se deve registrar empregados da igreja ou não, de que forma, né? Tudo isso é importante para que vocês conheçam essa relação com a lei. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento ao pastor José Carlos e ao amigo Marcelino aí, que negociação, e agradeço de coração a cada um dos irmãos. Eu sei que já falei por mais de 1h30, né? Vocês já estão cansados de ouvir a minha voz. Deus abençoe vocês. Uma das melhores, pastor, que eu já tive. Amém. Amém. Nós, da Regional Oeste, de toda a Convenção Batista Nacional, aqui agradecemos, né? Pastor. Irmãos, por favor, microfone. Pastor Roberval. Agora, se o Zé Carlos marcou do ramo do pastor, pode estar chamando o juiz, pastor, para dar uma Você desliga, pastor Zé Carlos, o microfone. O cara Claudinho está dizendo que Deixa eu ver sério se esse negócio de homossexualismo. Porque, na verdade, quem faz lei, deixa eu ver, só irmãos. deputado federal, Senado. O Supremo foi, bateu um decreto Dando aula lá. de Zé Carlos, o microfone dele. homossexualismo. Eu estou tentando aqui. Só... Bateu uma lei. Liga seu microfone aí, Roberval. Pronto. Agora desliguei. Eu desliguei. Bom, irmãos, isso acontece, né? A gente agradece, né, ao nosso pastor emeritíssimo, que Deus abençoe ricamente, né, a sua vida, que Deus esteja no controle de tudo, e estou em nome da Convenção Batista Nacional aqui no Oeste e também em toda a Bahia. Depois que houve esses problemas todos de 2 salas e tal, e esse atraso, eu imaginei que o irmão não fosse conceder uma outra palavra para nós, né, tão abençoada. Mas como o senhor citou, entendeu, que está disponível para nós, a gente tem sim interesse, a gente vai conversando lá no particular e a gente tenta marcar uma outra data, porque o tema ele é muito abrangente, né? E é impossível esgotá-lo em um só momento, em um só encontro, tá? Mas que Deus abençoe também a sua vida, mais uma vez eu aqui faço questão de dizer, e a gente pede para que o pastor Antônio Marcelino faça essa oração, a qual estará encerrando esse nosso trabalho aqui nessa noite. Inclusive, nós aproveitamos o momento para agradecer também ao Antônio Marcelino, que é pastor em Coribe, e foi ele que, primeiramente, entrou em contato com o nosso pastor e juiz, o Osvani. Marcelino... O pastor Zé Carlos, rapidinho, antes da oração, eu queria ver com o nosso preletor se ele tem alguma apostila, né? Ou algum material que pudesse nos ceder, e se houver algum gasto, a gente até pagar por ele,
né? Se o irmão tem alguma coisa já organizada nesse sentido, de PDF, alguma coisa. O irmão tem alguma coisa nesse sentido, assim, escrito? Infelizmente não tenho, Marcos, não fiz nenhuma preparação escrita. São assuntos muito corriqueiros, assuntos assim, que a gente debate muito, né, e uso muito em sala de aula, mas acabo que não tenho esse material pronto. Mas posso preparar um resumo e mandar para os irmãos, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou preparar e mandarei pelo pastor José Carlos. Pronto, eu agradeço. Agora eu queria também pedir ao pastor Marcelino que ore pela mãezinha dele, que está enferma. Né? Ele colocou no início que ela sofreu um AVC, acho que foi ontem, não é isso, pastor? Vamos estar orando por ela. E eu aproveito a oportunidade e peço oração pela minha também, que está internada também. Obrigado e foi um prazer conhecer o irmão. Amém. Os agradecimentos, meu amigo, foi realmente uma palestra sensacional. Você está de parabéns. E aí vamos marcar um novo encontro aí com a graça de Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela disponibilidade do teu filho em nos atender neste pedido e ser tão excelente ministrador, meu Pai, desta palestra. Nós agradecemos porque ela é útil para nosso aprendizado, para nosso crescimento e que a tua mão, Pai, esteja abençoando o teu filho cada vez mais, ó Pai. Os seus projetos ministeriais, os seus projetos profissionais, abençoa-o com toda sorte de bênçãos. E neste momento também nós pedimos a tua bênção sobre a mãe dele, Pai. Ela sofreu esse AVC, está lá hospitalizada, mas tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então visita, Pai, neste momento e dá saúde à tua filha, Pai. Abençoa também a irmã de pastor Marcos, ó Pai, restaura a sua saúde com grandeza e poder. Pai, nós queremos te louvar por cada vida, por cada pastor que aqui presenciou essa palestra, Pai, que todos eles que saiam daqui com aprendizado, que saiam daqui melhores do que vieram ao entrar nessa reunião, Pai. E que eles também procurem, meu Pai, se aprimorar cada vez mais no assunto, porque a tua palavra requer homens habilitados, manejadores da palavra, para fazer o teu reino crescer cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nós. Abençoa, Senhor, o pastor Osvani, em todos os seus empreendimentos. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima, queridos. Glória a Jesus. Tchau, irmãos. Tchau. Parabéns, pastor Zé Carlos. Tchau, Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe a todos.